Bem, voltamos. Vamos nesse momento orar ao Senhor pela mensagem. A gente vai continuar a nossa série no livro de Atos. E você que está nos acompanhando, no final a gente vai ter uma interação aqui, onde você vai falar de onde você está nos assistindo, para quem está nos visitando aí virtualmente, e para os membros da nossa igreja, a gente também vai estar interagindo aí no final. Você também que tem pergunta, a respeito da mensagem, alguma dúvida que você queira tirar, então use esse momento aí para também tirar suas dúvidas, ok? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai misericordioso, Deus santo, Deus bondoso e soberano, pedimos nesse momento, Pai, fala aos nossos corações, Senhor, a partir da Tua palavra, Senhor. Usa, Pai, esse momento para exortar os corações das pessoas, para que a Tua palavra, Senhor Deus, transforme o entendimento de cada um de nós. Peço, Senhor, que o Senhor me use conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Abençoa nosso irmão Damásio, que também está aqui, que ele possa interpretar, Senhor Deus, para que os surdos possam ser alcançados. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. A nossa mensagem hoje ela é a continuação da nossa série de Atos. Ela tem como título A Obra do Senhor avança, mesmo nas crises, e testa os corações. A força de alguém, irmãos, ela não se mede na capacidade que essa pessoa tem de conseguir os seus resultados. Mas a força de alguém se mede na capacidade que essa pessoa tem de superar as dificuldades. O poder de Deus, ele não se mede no tamanho dos templos, no tamanho das religiões, mas o poder de Deus, ele é medido pela capacidade que tem de tornar o fraco em forte, a loucura em sabedoria, a tribulação em alegria, as trevas em luz, e a perseguição, aquela perseguição que tenta fazer calar o povo de Deus, transforma em mais desejo e poder para falar a respeito de Deus. Se você está do lado da obra de Deus, então se prepare, meu irmão. Se você está do lado certo da obra do Senhor, se prepare, pois nada pode nos parar diante do que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Apenas, meu irmão, você deve se colocar nas mãos do Senhor. E se colocando nas mãos do Senhor, Ele fará grandes coisas. Tenha certeza disso. Nas últimas mensagens aqui da nossa série de Atos, nós temos visto que a igreja ela avança mesmo diante das oposições. E essas oposições elas se levantam normalmente para calar a boca da igreja, para calar a pregação da palavra de Deus. E na última mensagem da nossa série de Atos, que foi a última mesmo em que fizemos aqui como congregados aqui como igreja, nós vimos o grande golpe e o mais golpe que foi visto na igreja daquela época, que foi a morte de Estevão, o primeiro a morrer por sua fé. Vamos lá para Atos capítulo 8, verso do 1. A gente vai ver hoje do verso 25. Então abra suas Bíblias aí em Atos capítulo 8. Enquanto o pessoal está abrindo aqui, aí depois eu só desliguei o teu celular só para não consumir alguns dados, entendeu? Aí depois, perto do finalzinho, tu liga de novo para a gente fazer a interação. Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 25. Já abriram suas Bíblias aí? Manda o legal aí. Então, se já abriram suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 1, a gente vai ver agora até o verso 25. Bem, irmãos, do verso 1 ao verso 8,
nós vemos a perseguição liderada por Saulo, uma perseguição que ela se intensifica. Essa perseguição ela se intensifica. Vamos ver aqui, só que antes da gente ir para Atos capítulo 8, verso 1 ao 8, vamos primeiro lembrar da promessa que Jesus fez, para a gente estar no lugar certo. A promessa que Jesus fez lá em Atos capítulo 1, versos 6 a 7. Então mantém tua mão aí em Atos 8 e vamos lá para Atos 1, para a gente entender e poder se posicionar bem. Atos capítulo 1, do verso 6 ao 7, diz assim: Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Essa era a expectativa do retorno de Cristo, da manifestação do reino de Deus totalmente no mundo. É o que a gente poderia chamar de ansiedade escatológica. Os discípulos demonstraram essa ansiedade e perguntaram: Mestre, é agora que o teu reino finalmente aqui em Israel? E Jesus responde a eles no verso 7. Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Jesus lança sobre eles baixa um pouco as expectativas deles, as ansiedades deles. E Jesus diz: olha, não cabe a vocês saber os tempos e estações, não cabe a vocês saber isso. Mas agora no verso 8, Jesus ele começa a mostrar o que de fato vai caber então aos apóstolos que irão iniciar a igreja, o movimento da igreja. Ele diz no verso 8: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então perceba aqui que Jesus ele corrige a expectativa escatológica daqueles homens, dizendo a eles: olha, não é o momento agora de vocês se preocuparem com isso, não cabe a vocês se preocuparem com isso. O que cabe a vocês é realizar uma missão. E essa missão é a missão do testemunho. E esse testemunho que vocês vão receber como missão será o testemunho a partir da capacitação do Espírito Santo. E vocês se tornarão testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os fins da terra. Nós tivemos agora o Evangelho sendo pregado em Jerusalém, no livro de Atos. Quando nós chegamos no capítulo 8 de Atos, nós agora começamos a ver a expansão do Evangelho. O Evangelho vai começar a se expandir geograficamente. Isso a gente vê no verso 1 ao verso 8. Vamos olhar. Capítulo 8, Atos 8, do verso 1 ao verso 8. E Saulo, de Estevão. É interessante você perceber que aqui o livro de Atos introduz um personagem chamado Saulo, que nós entendemos que posteriormente se torna Paulo. Então, o texto afirma que Saulo ele concordou inteiramente, ele participou do processo da morte de Estevão. Entendo eu que quando Lucas escreveu o livro de Atos, e Lucas foi alguém que caminhou juntamente com Paulo durante muitos anos do ministério de Paulo, Lucas, orientado por Paulo, fez questão de deixar claro aqui, provavelmente aí é um pensamento meu, a pedido de Paulo, Lucas deixou claro que Paulo havia concordado, apoiado e participado da morte do primeiro cristão que morreria pela sua fé. Isso provavelmente apresenta que o coração de Paulo, o que ele sentiu posteriormente, mesmo assim ele não quis esconder o seu pecado e a sua maldade e de onde Deus tirou ele do cativeiro da corrupção. E aí, depois que Paulo ele concorda com a morte de Estevão, nós começamos a perceber que a grande perseguição começa a acontecer na igreja e a igreja começa a se dispersar. Olha a sequência do verso. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém.
Olha só as palavras que nós lemos aqui. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. Mas olha para onde eles foram dispersos: pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha que interessante. Cristo havia dito que eles receberiam poder para se tornarem testemunhas desde Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse movimento geográfico de expansão do Evangelho iria acontecer conforme profetizado por Cristo, determinado por Deus e descrito por Lucas lá em Atos capítulo 1. E aqui nós vemos exatamente isso acontecendo. A primeira etapa do livro, do capítulo 1 até o fim do capítulo 7, nós vemos a igreja se movimentando dentro de Jerusalém. Com a morte de Estevão, o movimento agora de perseguição varre a igreja em Jerusalém e faz com que a igreja ela comece a se expandir pela região de Judéia e Samaria, cumprindo a segunda etapa de expansão da igreja em Atos, conforme Jesus havia dito. E é interessante que a participação de Saulo ela é citada aqui em mais de um momento nessa perseguição. Olha o que ele diz no verso 2: alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão, que havia sido morto. Verso 3: Saulo, porém, enquanto esses homens eles estavam sepultando Estevão, Saulo, porém, o que é que Saulo fazia? Qual era o movimento de Saulo? O mesmo Saulo que havia apoiado a morte de Estevão. Esse Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Saulo buscava meios para destruir a igreja. Saulo ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Quem era Saulo? Saulo foi aquele que tornou-se posteriormente Paulo. Saulo de Tarso se torna Paulo. E Deus já havia escolhido a vida de Paulo para ser um grande homem de Deus e usado grandemente para o Evangelho de Cristo. Vamos lá para Atos capítulo 9, leiam o verso 15 e 16. Atos 9, 15 e 16. Ele diz assim: assim que os dois chegaram, oraram. Espera aí, me enganei aqui. Atos 9, eu estava lendo Atos 8, é Atos 9, desculpa. Atos 9, 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois, Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como o povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Isso é quando Deus chamou Ananias para ir até a casa de Saulo, que estava cego depois de ter visto Cristo na estrada de Damasco. Deus havia dito a Ananias que fosse lá, e Ananias relutou em ir. E Deus aqui revelou exatamente isso: vá lá, procura de Saulo, pois ele é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E ainda ele completa dizendo: e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Irmãos, Deus já estava usando Saulo muito antes de Saulo se tornar Paulo. Deus já estava usando Paulo muito antes de ele se tornar Paulo. Deus já havia escolhido para que Paulo fosse aquele que estivesse pregando o Evangelho, mas nesse momento o diabo provavelmente entendia que Paulo estava sendo usado para a destruição da igreja. E olha no capítulo 8, verso 6, verso 3, 8, verso 3, o texto diz o seguinte: Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Olha só que coisa fantástica. Na morte de Estevão, Paulo esperava a destruição da igreja e ansiava pela destruição da igreja. No entanto, não sabia ele que ele já era um vaso escolhido por Deus para ser um pregador do Evangelho de Cristo.
Deus transformou aquele destruidor em um edificador. Deus transformou aquele que iria destruir naquele que iria construir. Deus transformou aquele que seria o mal da igreja naquele que se tornou a coluna da igreja. Deus faz isso, meus irmãos, em meio às crises. Deus, ele confunde os sábios em sua sabedoria. Ele confunde os homens nas suas maldades. Deus, ele transforma o mal em bem, como disse José no Egito. Deus, ele está transformando essa batalha que nós estamos vivendo como igreja agora, de não podermos congregar, de não termos essa liberdade de estarmos juntos. Deus está usando isso, meu irmão, usando essa crise para produzir algo muito maior do que eu e você possa imaginar. Nós precisamos confiar na mão do Senhor. Nós precisamos confiar nos propósitos do Senhor. Quem diria que o destruidor da igreja se tornaria aquele que iria sofrer pela igreja? Aquele que estava fazendo a igreja sofrer seria aquele que sofreria pela igreja. Saulo já estava sendo usado por Deus dentro da soberania de Deus. É por isso que todas as coisas cooperam para o propósito da vontade do Senhor. E nós precisamos descansar nisso, irmãos. É diante disso que nós percebemos que a tristeza da fuga, da perseguição. Eu fico pensando, aqueles cristãos perderam suas casas, aqueles cristãos temendo por sua vida tiveram que fugir, aqueles cristãos perderam seus familiares, talvez muitos familiares traíram seus parentes, apontando onde eles estavam. E o texto diz que Saulo ia de casa em casa e arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Muitos sofriam, muitos se entristeciam, muitos não estavam mais podendo estar reunidos lá no templo junto com Pedro, junto com João, junto com os apóstolos. Eles agora estavam fugindo. A casa deles eram as montanhas, a casa deles eram os lugares onde eles poderiam se esconder. Essa era a nova casa do povo de Deus. Eram escondidos, como se fossem criminosos, como se eles fossem a escória da humanidade, aqueles que mereciam ser presos e mortos, simplesmente porque falaram a respeito de Jesus. No entanto, o que Deus faz diante disso, irmãos? Deus está fazendo a obra dele, a obra soberana dele. Deus está levando a sua palavra para todos os povos, para aqueles que seriam salvos, para aqueles que precisavam ouvir o Evangelho. No verso 4 diz que os que haviam sido dispersos, porém, olha só, os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Ninguém cala a igreja de Cristo. Talvez as pessoas, irmãos, talvez os ímpios, talvez o diabo, não sei, talvez as pessoas estejam dizendo, finalmente calamos a boca desses crentes. Finalmente fechamos as igrejas deles. Finalmente vamos acabar com esse movimento. Talvez muitos estejam torcendo por isso. Eu acho interessante porque essa semana começaram algumas lives. É interessante que as trevas começam também a trabalhar. Live lá de João Paulo e Daniel, de Chitãozinho Chororó, de não sei quem lá. Não sei nem se está vendo isso aí. Eu sei que tem esses nomes famosos aí que eu não conheço. Conheço Chitãozinho Chororó. Não conheço esse nome desses famosos atuais, não. Mas é interessante que as trevas já estão providenciando os cultos deles. Você já parou para pensar nisso? Esses são os cultos do mundo, os cultos à carne. E eles também fazem boas obras, você sabia disso? Sabe como é que eles fazem? Eles pedem doações. E aí, não sei quantas toneladas do cantor tal foi levantado. Olha só, as trevas também fazendo os seus cultos online. Você está percebendo isso? As trevas também levando a sua mensagem pela internet. As trevas fazendo da mesma forma. E é interessante que no início de tudo isso, quando essa pandemia, começou as pessoas a fazerem esse isolamento, essa quarentena, o nome que for dado a isso, as pessoas estavam mais sensíveis a ouvir o Evangelho. E muitos familiares começaram a receber mensagens
as lives iam sendo feitas, as pessoas iam recebendo. E é interessante que hoje, pode ser que nesse exato momento, no momento dessa live aqui em que nós estamos levando a mensagem, o diabo já tenha planejado para as pessoas, para crentes que são fracos, deixarem essa live para estar lá com João Benedito e Zé do sei que lá, ouvindo o show de não sei quem, Anitta e Rebeca, sei lá. Talvez o diabo já está providenciando os meios para desviar os que já estavam se desviando, para tirar o foco de quem poderia de fato chegar ao conhecimento da verdade. Mas uma coisa eu creio, meus irmãos, e vocês devem crer também: Deus é soberano. Deus é soberano. E a obra de Deus é um trator que ninguém consegue parar. A obra de Deus, ela avança. E quanto mais os homens calam a boca de Deus, mais Deus fala. Quanto mais os homens comprimem a obra de Deus, mais Deus, ele demonstra o seu poder, ele demonstra a sua grandiosidade. E nós vemos aqui que Deus pegou aquele que estava liderando a perseguição aos cristãos e tornou ele aquele que iria liderar a igreja de Cristo. Deus faz isso. Mas em meio a essa dor da perseguição, da fuga, essa angústia que o povo vivia, Deus estava fazendo uma obra. Sabe qual obra? Vamos ler, verso 4, eles começavam a pregar onde quer que eles fossem. Verso 5, Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Olha só, Filipe agora, o diácono Filipe, agora ele se torna missionário, o que estava cuidando da igreja em Jerusalém, olha só, servindo às mesas em Jerusalém, é levantado como missionário, vai até Samaria e se torna um evangelista. Verso 6, quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. O mover de Deus chega em Samaria. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. A tristeza dos cristãos, a perseguição e a angústia dos cristãos se transforma em pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho alegra aqueles que ouviam a mensagem. A angústia que a nossa igreja está passando aqui, meus irmãos, e nós estamos aqui, eu estou aqui no salão olhando tudo vazio aqui, é triste, irmãos. Eu já cheguei aqui algumas vezes mais cedo e olhei para tudo isso aqui, olhei para o púlpito que está aqui atrás e senti falta, senti saudade, vontade de estar com os irmãos. Mas uma coisa eu sei, Deus está fazendo uma obra, porque a nossa tristeza está se transformando em pregação do Evangelho para o teu familiar que está ouvindo essa mensagem aí, sentado com você. Está se transformando em salvação e verdade para aquele teu irmão que você compartilhou a mensagem hoje, para aquele tio, para aquele primo, para aquele... Está se transformando em salvação para muita gente. Durante esse período eu recebi já ligação de 2 pessoas falando sobre conversão. Hoje eu recebi de uma terceira pessoa, angustiada, dizendo: pastor, eu não sei o que eu faço, será que isso vai passar? E aí eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para essa pessoa pelo telefone, de que essa pessoa entregasse sua vida a Cristo. Meus irmãos, eu fico pensando quantas almas não serão colhidas da nossa tristeza. Você acha que a igreja está sendo derrotada? Não, meu irmão. Se você acha isso, você não conhece o Senhor. Uma certeza eu tenho, e eu digo a você: o diabo muitas vezes ele bate e diz assim: pastor, cadê as tuas ovelhas? Pastor, cadê? Como é que está? E aí, você vai perder elas. E aí, elas vão se dispersar, elas vão enfraquecer, elas vão cair. E aí, na hora que eu estou angustiado com essas coisas, meus irmãos, eu paro e penso: o Supremo Pastor está cuidando delas. Porque enquanto o pastor humano não pode estar lá, o pastor humano não está lá porque é um irresponsável. O pastor humano não está lá não é porque é fraco. O pastor humano não está lá não porque ele não quer. O pastor humano não está lá porque Deus não permite, não permitiu, não está permitindo. Então é nessa hora que o pastor humano precisa confiar no pastor supremo.
Então eu tenho convicção de que o Senhor está cuidando da sua vida. E depois que a gente passar disso aqui, Batista da Graça, alguns vão ficar para trás, infelizmente. Outros vão avançar e vão chegar aqui pegando fogo. Isso eu tenho certeza. Amando a comunhão dos santos, arrependendo-se dos seus pecados, desejando servir a Deus, isso eu tenho certeza. E os que ficarem para trás, meu irmão, é porque não estavam aqui de verdade. Então isso é uma prova, é um teste. Deus está fazendo uma obra, isso eu tenho convicção. Porque a tristeza desse povo aqui, está sendo perseguido, se transformou em alegria dos samaritanos que estavam sendo alcançados. E quem eram os samaritanos? Você já parou para pensar quem são os samaritanos? Era um povo desprezado pelos judeus. Por quê? Quando ocorreu a divisão do reino depois da morte de Salomão, o reino se dividiu em reino de Israel com 10 tribos e reino de Judá com 2 tribos. O reino de Judá foi o que permaneceu ainda fiel ao Senhor, e o reino de Judá, ele ficou se estabelecendo como capital Jerusalém. O reino de Israel, com as 10 tribos, ele ficou se estabelecendo em Samaria. E como eles não podiam cultuar em Jerusalém, eles começaram a criar os seus próprios elementos de culto. E isso perdurou mesmo depois que o cativeiro babilônico, acabou o cativeiro babilônico, o povo voltou, mesmo assim ainda perdurou essas diferenças culturais. Ocorreu uma mistura muito forte, e os samaritanos eram uma mistura dos judeus com outros povos, e tinha uma cultura um pouco diferente da cultura judaica. E se você parar para observar, essa confusão, ela também revela algumas coisas a respeito da vontade de Deus. Tem um determinado momento em que Jesus, ele diz que eles deveriam primeiro, depois que Jesus escolhe os discípulos, Jesus ele diz: vocês devem ir às ovelhas perdidas de Israel, não entrem nas cidades dos samaritanos. Naquele momento ali, Jesus queria primeiro alcançar aquele povo ali de Israel. É interessante que na parábola na passagem dos 10 leprosos que são curados, dos 10 leprosos curados, o único que volta era samaritano. E Jesus diz: somente esse estrangeiro veio me agradecer. A parábola do bom samaritano, que põe em xeque a bondade hipócrita do sacerdote judeu com a bondade verdadeira de um esquecido samaritano. Um outro momento, a mulher samaritana no poço, que Jesus conversa com ela, e o povo diz: conversando, um judeu conversando com o samaritano. Então existia essa diferença, mas essa diferença não fazia com que aquele povo fosse esquecido por Deus, porque naquele momento Jesus podia até dizer: olha, não vá ainda na cidade dos samaritanos, vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o detalhe é que depois que o povo judeu recebe o Evangelho de Cristo em Jerusalém, essa missão ela deveria ser ampliada, e agora iria para a Judéia e Samaria, e depois aos confins da terra, como já chegou aos confins da terra. E agora, meus irmãos, Deus está fazendo chegar cada vez mais longe essa mensagem, dos confins da terra, através da internet, através dessa ferramentazinha que a gente está usando aqui. Muitas e muitas pessoas estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Muitas irão ouvir ainda a mensagem do Evangelho. Então Deus continua expandindo o seu reino. Deus continua ainda expandindo o seu reino. E a tristeza do povo dele gera alegria para os que são alcançados. E os que são alcançados se tornam alegria para o povo que estava triste de Deus. Irmãos, Jesus ele havia dito lá em João capítulo 16, verso 22: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Jesus falando antes de sua morte. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10, olha o que é que Paulo, o Saulo de Tarso, que estava perseguindo a igreja aqui, e que Deus escolheu para se tornar um grande pregador. Olha só: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Olha só:
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Irmãos, olhe que verso impressionante para o momento que nós estamos vivendo hoje. Paulo ele diz: eu sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, podem até estar tentando me destruir, mas a palavra de Deus não está presa. Você está aí na sua casa sentado, mas você não deixou de ser alimentado pela palavra de Deus. A igreja continua trabalhando, a igreja continua avançando, a igreja continua viva. E aí ele diz também: tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Irmãos, talvez a igreja de Cristo não estava mais saindo das suas paredes, talvez, mas agora ela saiu. Olha só que impressionante. A igreja é impedida de sair de sua casa, mas ela consegue agora alcançar muito além de suas paredes. A mensagem, ela pode ter sido impedida de ser pregada aqui, mas a mensagem deste lugar está indo além dessas paredes. Temos agora no momento 63 pessoas aqui na live. Se você pegar 63 pessoas e multiplicar pelo menos por uma, duas ou três que estão aí na sua casa, quantas pessoas não estão nos ouvindo agora? No mínimo aí 3 vezes 6, esses 12, 18, 180 pessoas pelo menos estão nos ouvindo nesse exato momento. Fora as outras pessoas que virão ouvir essa mensagem depois. E ela vai ficar gravada e muitas outras pessoas vão poder ouvir essa mensagem muito tempo depois. Então o Evangelho não está preso. E nós não podemos nos entristecer pelo que nós estamos passando, porque Cristo está nos usando para que a obra dele avance. Isso nós temos certeza. Só que no meio da expansão do Evangelho, irmãos, vem os maus. O mal tenta fazer uso dessa mensagem. Sempre. Surgem os primeiros mercadores da fé. Olha só, o Evangelho se expande, chega a Samaria, mas lá surgem os primeiros mal intencionados com aquela nova mensagem que havia chegado, as boas novas. Verso 9, ele diz assim: um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Esse homem ele era feiticeiro, praticava magia e enganava o povo. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. Olha só que interessante. Confronte agora o verso 11, dizendo que o povo dava atenção à mensagem dele devido à manifestação de poder que ele tinha. E agora compare com o verso 6, quando diz assim: quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, isso Filipe, deram total atenção às suas palavras. Você está vendo que o diabo também chama a atenção através dos poderes, mas também Deus mostra o seu poder e chama a atenção para a sua mensagem. Entenda o seguinte: as manifestações do poder de Deus não é para chamar a atenção para o poder de Deus, mas para a mensagem de Deus. Isso eu já falei várias vezes dentro da nossa igreja. Qual é o problema do evangelho da prosperidade? Eles dizem que fazem milagres para chamar a atenção dos homens para os milagres. O povo de Deus não. Eles realizam a obra de Deus e fazem grandes sinais, conforme a vontade de Deus, para chamar a atenção para a mensagem de Deus, não para os milagres. Essa é a grande diferença. Eu vou comentar um pouquinho mais no final sobre isso, mas para pensar esse jejum que foi solicitado aí pelas autoridades civis. Dê uma observada no número de pastores que estão clamando por esse jejum. Olhe a mistura de doutrinas que você tem ali. E olhe que a maioria dos que clamam jejuns e que tem a população como um número muito grande que seguem esses homens,
Eles estão clamando o jejum pela cura. Vamos mostrar que o nosso Deus cura. Que Deus da prosperidade? O Deus do coach? Qual Deus? É o Deus da Bíblia? Percebam que se esses homens receberem de Deus a cura que eles estão orando, as pessoas darão ouvidos às mensagens deles, as palavras deles. E o que é que eles acabam dizendo? Eles vendem impérios, eles negociam com seus dízimos, eles fazem uso, eles vendem a fé. É isso que eles fazem. Meus irmãos, esse homem aqui fazia a mesma coisa. Olha só, verso 12. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus, sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Ele começou a observar e dizer: opa, peraí, esse negócio aí de cura, esse negócio aí de, esses milagres aí de prosperidade, essa coisa aí, peraí, deixa eu ver. Rapaz, que impressionante isso que esse cara faz. Deus, olha só o que ele faz. Verso 14. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. O que é isso aqui, irmãos? Pedro e João são apóstolos. Os apóstolos eram aqueles escolhidos por Deus para afirmar e para apontar para a manifestação do verdadeiro poder de Deus. Eles eram as testemunhas que iriam dizer: isso é manifestação de Deus. Então eles foram chamados de Jerusalém para ir para Samaria, porque já que a Samaria era um povo esquecido, vamos dizer assim, pelos judeus, esquecidos, segundo os judeus, esquecidos por Deus, Pedro e João foram para lá para verificar com os próprios olhos e para atestar que aquilo que estava acontecendo em Samaria era sim obra de Deus. Como é que eles fizeram isso? Eles impuseram as mãos, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo, confirmando que aquele povo fazia parte do povo de Deus. É isso que os apóstolos estão fazendo aqui, certo? Confirmando que aquilo de fato era obra de Deus. Só que Simão está de olho naquilo ali, ele está intencionado, ele está vendo aquilo e está dizendo: peraí, eu posso tirar proveito disso. Verso 18. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito. Olha só, ele viu que eles recebiam, mas ele não recebeu. Sabe por quê? Vamos ver. Quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu-lhes dinheiro. Olha só, ele chegou para Pedro e João e disse: ei, aqui ó, tem um dinheiro aqui, é para você, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Olha só, o que estava no coração desse homem? Era porque ele queria ser um missionário do Senhor? Ou porque ele queria chamar a atenção das pessoas para ele e para a mensagem de falso profeta dele? Você acha que esse jejum ele tem como objetivo o quê? Que a nossa nação se converta ao Senhor Jesus? Que esses miseráveis falsos profetas parem de pregar suas heresias, sua prosperidade, seu coaching? Você acha que a intenção é que os políticos deixem de ser corruptos? Que o povo deixe de ser idólatra de político? Você acha que esse jejum ele visa isso? Não, esse jejum visa a cura de uma coisa, para que todas as pessoas possam olhar para esses que pediram jejum e possa dizer assim: eita, olha, eles têm poder, vamos ouvi-los. E o que é que eles vão falar? Vai ouvir o que é que esses caras pregam, vai ouvir isso. Não quero generalizar, muitos que apareceram ali convocando jejum também são pastores sérios, tem pastores sérios ali. Eu fico triste com isso também, porque eu percebo uma falta de discernimento espiritual. Porque se eu me sento ao lado de um herege, como se nós tivéssemos o mesmo Deus, que não temos, é como Elias junto com os profetas de Baal,
levando Israel a cair. É assim que Deus quer os profetas dele? Não, meus irmãos, não é assim. E tem homens com anos de ministério se entregando a isso. Peço em Cristo que eu esteja enganado e que esse movimento aí, ele cause um rebuliço na nossa nação. Quero eu estar enganado e que Deus converta os corações dos homens. Quero eu estar enganado. Mas o desejo do meu coração é que essa nação se renda ao verdadeiro Senhor Jesus. Que os falsos profetas calem suas bocas miseráveis e que os profetas de Deus resplandeçam com a luz do Evangelho, para que vidas sejam salvas. Meus irmãos, olha o que estava no coração desse homem. Verso 20. Pedro, porém, respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão olhava o ministério próspero e o mover de Deus na vida de Filipe, através da vida de Filipe, e ele desejava aquilo para ele, porque ele não estava de olho no poder de Deus manifestado ali, ele estava de olho no poder de Deus para a glória dele. Era isso que ele queria, amarga inveja. Ele era prisioneiro do pecado, ele queria negociar com o Evangelho, ele achava que Deus dava poder para o uso próprio dele, do benefício próprio. Muitos pastores querem poder de Deus para usar para seus próprios benefícios, criarem suas mega igrejas, fazerem seus nomes grandiosos. Muitos querem o poder de Deus para mostrar que eles são grandes e não a respeito de um grande Deus. Isso é o que tem acontecido, esses impérios que nós vemos aí. Simão diz o seguinte no verso 24, Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. No final ele não se arrepende, ele simplesmente tem medo do juízo. Não quero sofrer, não quero sofrer. Ele só pensava nele mesmo. Ele não estava interessado na vontade do Senhor. Verso 25: depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas. Olha só, Pedro, judeus fazendo isso, para anunciar as boas novas. E eles voltaram pregando o Evangelho na região da Samaria. Judeia e Samaria estavam sendo alcançados. Então, meus irmãos, o que é que a gente pode entender de tudo isso? De maneira resumida, a perseguição liderada por Paulo leva a uma grande dispersão, e essa dispersão leva à pregação do Evangelho, conforme predito por Cristo, determinado por Deus, à região da Judéia e Samaria. Lá ocorrem manifestações do poder de Deus, que são confirmadas pelos apóstolos escolhidos por Deus, Pedro e João. E apesar da má intenção daqueles que queriam mercadejar a fé, Deus só manifesta o seu verdadeiro poder àquele que se arrepende dos seus pecados. Meus irmãos, a obra que Deus está fazendo na igreja, neste mundo e em nossa vida, sempre vai se cumprir, por mais difícil que ela pareça. A direção já está determinada, e toda tristeza que porventura venha nesse processo de transformação de nossas vidas, Deus vai converter em alegria, pois é a batalha de Deus contra os efeitos do pecado em nós e no mundo. Meus irmãos, particularmente eu não sei o que vai acontecer depois que isso voltar, que a gente voltar à nossa igreja, a nossa congregação voltar aqui a se reunir. Não sei se a gente vai ter metade dos membros, eu não sei. Não sei se a gente vai ter todos os membros, e os que estavam fracos voltem para o Evangelho de Cristo verdadeiramente, voltem à comunhão, as pessoas que se isolavam, os grupinhos que se formavam, que eles deixem de existir, para a glória de Deus, que as pessoas se unam em torno do Evangelho, se amem verdadeiramente.
E talvez quando a gente volte muito mais forte. E talvez com tantos visitantes que tenham nos visitado virtualmente, que eu nem sei imaginar quantos, não sei, desejando congregar junto com o povo de Deus. Não sei o que vai acontecer. Esta crise, meus irmãos, ela vai passar, mas nós estamos sendo provados por ela. Essa crise quer destruir a igreja de Cristo, mas na realidade o que ela está fazendo é expandindo a pregação do Evangelho. Essa crise vai manifestar os falsos profetas, e os pastores sem discernimento também vão ser desmascarados. O poder de Deus ele vai avançar. Quem sabe nós teremos depois dessa crise um grande avivamento na igreja brasileira. Porque, meus irmãos, quem vai fazer parte disso são aqueles que estão interessados no poder de Deus, para a glória de Deus e não para os seus benefícios próprios. Que Deus nos torne instrumentos dele, que nossa tristeza se transforme em alegria. Que Deus esteja nos transformando em instrumentos do Senhor. Amém? Vamos orar? Pedir ao Senhor que esteja nos guiando. E você aí não saia daí, porque a gente vai agora começar um momento de interação com vocês, certo? Então não saia daí ainda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tua bondade, graça e misericórdia. Fortalece a nossa igreja, nos ajuda, Senhor, a sermos fortalecidos. Cada irmão, Senhor, na sua casa, compartilhe essas mensagens. Seja sal e luz na sua família. Ore por esse país, Senhor. O relógio de oração que a gente criou na nossa igreja, que ele possa funcionar, que a nossa igreja possa aprender a ser uma igreja de oração, Senhor. Transforma os nossos corações. Senhor Deus, transforma o coração daqueles que são fofoqueiros, transforma o coração daqueles que são pessoas de divisão, de grupos. Senhor, transforma o coração dos orgulhosos, dos vaidosos, nos torna uma comunidade amável, amorosa, Senhor. Comunidade preocupada com a manifestação do Teu poder através do Evangelho de Cristo. Nos concede a graça de podermos, no meio dessa crise, sermos Teus instrumentos, Pai. Não para ficar reclamando da crise, mas para usar essa crise para poder abençoar mais e mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, estou aqui com